Quando falamos em sistemas VRF, VRV, muita gente imagina que todas as marcas funcionam praticamente da mesma forma. Mas será que isso é verdade? Então, hoje, vamos comparar algumas das principais plataformas VRF do mercado e analisar alguns parâmetros técnicos importantes, como capacidade do sistema, limite de tubulação e eficiência energética, para ver se conseguimos, assim, estabelecer uma conclusão. Bom, quando falamos em sistema VRF, muita gente imagina que todas as marcas funcionam praticamente da mesma forma. Mas será que isso é verdade? Vamos comparar algumas das principais marcas do mercado e analisar parâmetros técnicos, tá? Importante, como eu disse, capacidade do sistema, limites, etc. Antes de começar a comparação, vale a pena esclarecer uma dúvida comum. VRF, fluxo de refrigerante variável. VRV, volume de refrigerante variável. Sendo que VRV é uma marca do fabricante Daikin, patenteado e registrado por eles. Dito isso, sim, aí podemos, né, seguir em frente, também acrescentando que, na prática, eles fazem a mesma coisa, né? Os sistemas são muito semelhantes, digamos assim, né? Qual o objetivo? Controlar a capacidade do sistema variando o fluxo de refrigerante. É isso que eles fazem. Para tomar uma comparação mais justa, vamos considerar algumas das principais marcas, como eu disse. Elas estão, entre elas estão fabricantes como Daikin, Hitachi, LG, Samsung, Midea, Gree. Cada fabricante possui suas próprias soluções de engenharia e limites de projeto. Eu vou pôr na tela aqui para vocês uma tabela aqui, ó, do PowerPoint, onde eu tenho algumas das variáveis. Então, vamos dar uma olhada nessa comparação aqui de forma visual. Temos aqui uma tabela com alguns parâmetros importantes para VRF. Nessa tabela, estamos vendo aqui, por exemplo, capacidade máxima do sistema, razão de conexão, comprimento máximo do evaporador, aliás, do condensador até o evaporador mais distante, que é isso aqui, e COP e ER, que são índices de eficiência. Antes que alguém já pense em me perguntar, né? Olha aqui. ER é média eficiência em carga plena e é definido como o quê? Capacidade de refrigeração dividido por potência elétrica, tá? Ele é semelhante ao COP, mas usa unidades diferentes, tá? Em sistema HVAC, o ER costuma ser aproximadamente 3,412 vezes o COP. No caso de BRF ou BRV, o ER não é o índice mais usado hoje. Vocês podem perceber, se olharem nos catálogos, vocês vão ver lá IER, SER, IPLV, a definição está aqui, né? IER é o EER integrado, né? O SER é o sazonal, né? E o IPLV é o valor de carga parcial integrado, também muito usado para chiller, não tanto para VRV e VRF. O COP mede eficiência em carga plena e é definido como isso aqui, ó, basicamente igual à definição, né? Potência de refrigeração dividido por potência elétrica. Voltemos um pouquinho aqui a primeira tabela aqui. Muito bem. Vemos aqui, VRV, muito importante, quando for comparar alguma coisa entre VRV e VRF, vocês têm que pegar a linha de cada fabricante que possa ser comparada à linha do outro, obviamente. O que eu quero dizer com isso? O Daikin aqui que eu estou comparando é o VRV4 Innova, um dos últimos. O último é o VRV6, né? Mas ainda tem outras linhas, tem a Água, tem Mini, tem várias linhas. O Hitachi, que eu estou comparando com o VRV4 Innova aqui, é o 7 Free Sigma. O LG é o Multi V5 e assim por diante. Então vamos lá. Praticamente todos eles, as 6 marcas aqui, ó, tem uma boa flexibilidade em termos de capacidade. Ó. Daikin, ó, 66 HP com 3 módulos. 7 Free Sigma Hitachi, ó, 96 HP com 4 módulos. E assim por diante. O menos aqui, mas mesmo assim ainda bastante, o Samsung, o DVM S2, 48 HP com 3 módulos. Todos eles, ó, conectam muitos evaporadores no mesmo sistema. Mesmo sistema que eu estou dizendo é mesmo condensador. Ou mesmo sistema de condensação, com 1, 2, 3 ou 4 módulos. Tá certo? Quem quiser aprender um pouco mais sobre esse tipo de coisa, tem links na descrição. Todos eles aqui, ó, 64 evaporadores, 64, 64, 64 e o GRI, uma possibilidade de 80. Se tiver algum erro aqui, por favor, me façam aí nos comentários, tá? Que pode acontecer, porque não é uma tarefa muito simples
fazer esse tipo de comparação aqui. Conexão. Vocês sabem, se não sabem, eu vou afirmar agora, né? O que é o feijão com arroz do VRF VRV? É razão de conexão 50 a 130%. O que significa isso? Somadas as cargas de evaporador, né? Vamos supor que seja de evaporador eu tenho 10 HP, né? E de condensador, o que que eu posso colocar? Obviamente, professor João, 10 HP? Nem sempre. É o que quer dizer aqui, ó, 130%, 150%, até 200%, 184%, 130%, 135%. Por cento do quê? Ou seja, significa que o condensador pode ser um pouco menor do que os evaporadores. Ou seja, a carga de condensador pode ser um pouco menor do que a carga total de evaporadores. Claro, existem algumas condições. Eu vou até aqui no catálogo da Daikin, vou aqui no VRV4 Nova, que é objeto de comparação aqui, ó, né? E vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, né, a parte de cotas, né? Por que isso? Porque tem muitos produtos, né? Vou até voltar de novo. Olha aqui, ó. A própria linha Daikin aqui dos VRV, ó, tem VRV6, VRV Inova, que é o 4, objeto aqui, o VRV Fit, que é aqueles mini, VRVS, que é outro tipo de mini também, tem Home, tem Office. Então a linha precisa ser comparada. Essa tabela que eu estou demonstrando aqui, obviamente é linhas gerais, tá? Isso aqui, linhas gerais. É para efeito de comparação, certo? Esse L máximo aqui, por isso que eu ia lá no catálogo e vou voltar, né? Comprimento máximo de tubulação. Então, eu vou escolher aqui o BRV4 nova, repito, objeto de comparação, né? E vou aqui na parte de limitações, né? Olha aqui, limitações de tubulação de projeto, né? Então, eu tenho várias, né? Limitações. Por exemplo, comprimento máximo real da tubulação entre a unidade externa e a unidade interna mais distante, 165. É justamente o quê? Essa coluna aqui, esse L máximo. Percebam que tem marcas aqui que podem ir mais do que o Daikin, mais do que o Itachi, tá? Mas não é só isso que conta, obviamente. As outras duas, eu poderia colocar aqui umas 30 colunas aqui de comparativos, tá? Mas vocês vão ver que são bem parecidos. E coloquei aqui as últimas duas colunas, o COP e o ER, que eu já até dei uma passada no que seja aqui, né? Lembre-se, quanto maior o número COP, melhor, mais eficiente. Mesma coisa o ER. Tanto que prédios, por exemplo, que tem selo LEED, né? Selo Gold e etc., eles exigem, às vezes já em memorial descritivo técnico, né? Em abertura de solicitação, abertura de pregão, até governo, etc., exigem o quê? Um COP de tanto, um ER de tanto. E aí você tem que ver qual ou quais dos fabricantes vão se adaptar a essa exigência. Eu digo aqui já na tabela de vocês é o seguinte, ó, passou de 4,5 já é alta eficiência. Tá? Então, por exemplo, Daikin e Itachi, ó, já posso ir até 4,6, 4,7. Lembrando que ainda aqui tem particularidades em todas as marcas. O Daikin, se ele tiver com o sistema VRT é variação de temperatura, tá? Se quiserem, pode dar uma olhada lá no catálogo, no próprio site do fabricante, para vocês entenderem um pouco mais. Mas, resumidamente, ele varia também, além de variar volume, né, o fluxo, ele varia temperatura também, de forma localizada, é o VRT, no próprio evaporador. Tá? Aí ele melhora muito essa eficiência, que inclusive pode subir aqui para valores de COP até 9, alguma coisa. Fica muito eficiente o sistema. Então, repito, isso aqui são linhas gerais para a gente poder ter uma base de comparação. E lembrando que todos os VRV e VRF são bons, ou seja, eu não consigo encontrar uma marca, né, que seja assim, eu consigo encontrar talvez mais simples o sistema de codificação de erros, tal, alguma coisa desse tipo, ou softwares de seleção, mas todos eles são produtos nobres, tá certo? Eu estava lá no catálogo da Daikin e vou voltar. Então, 165 metros está lá na minha tabela. Outra coisa que está lá na minha tabela é isso aqui, ó. Comprimento real total da tubulação de 1.000 metros. O que que é isso? É a soma de todos os trechos, tá? Todos os trechos do tubo de cobre. Né? Então, todas elas, aliás, eu falei que estava aqui na minha tabela, acho que eu acabei encurtando, mas tudo bem. É 1.000 metros, tá? O comprimento máximo total, ou seja, a soma de todos os trechos, é 1.000 metros para todos eles, tá? Ou seja, tem uma variação, uma possibilidade, uma flexibilidade de projeto muito grande, né?
Número máximo de evaporadores também é muito grande, eu já até comentei, né? E eficiência energética, que são essas duas tabelas aqui. Como eu disse, COP a partir de 4,5 é ótimo, né? Então isso já me faz. Tem aqui, por exemplo, ideia e GRI, ó, que não, às vezes não chegam, ou na particularidade chega assim também nos índices recomendados, né? Em compensação, às vezes tem preços mais competitivos, certo? Então, repito, todos eles são produtos nobres. O que a gente tem que olhar de cara para poder comparar, se é que existe como comparar, é o que está na tabela aqui, mas tem muito mais, tá? Eu afirmo um, por exemplo, que eu conheço muito bem. O pós-venda faz muita diferença para você escolher um produto desse, tá certo? Fornecimento de peças, garantia, existe garantia aqui de 3, 5, 10 anos, dependendo do fabricante. Eu não coloquei aqui, obviamente, na tabela, mas existe isso. Então precisa tomar cuidado nessa observação. Outra coisa que eu digo para vocês é o seguinte, ó, quando analisamos VRV e VRF, o que é muito, mas muito importante é o que? É projeto, instalação e manutenção do sistema. Eu tenho uma frase que eu sempre digo: instalação bem feita é sucesso para toda a vida. E ao contrário, ou seja, instalação mal feita é insucesso, é problema para toda a vida. Eu sou testemunha, conheço muitas instalações, não só com Daikin, conheço com LG, com Hitachi, com Samsung, com Midea, enfim. Projeto bem feito, instalação bem feita, startup bem feito, não tem motivo para não ter sucesso. E o contrário também é verdadeiro, né? Infelizmente. Certo? Então, quando analisamos dados de catálogo das principais plataformas VRF, a gente percebe que os limites são bastante semelhantes entre os fabricantes. Sabe por que isso acontece? Porque a tecnologia VRF já está bastante madura no mercado. As diferenças mais relevantes normalmente aparecem em aspecto de, como eu falei, de controle eletrônico, de ferramentas de diagnóstico, suporte técnico, importantíssimo, tá bom? Conclusão, né? Na escolha do sistema VRF, fatores como qualidade do projeto, olha lá, instalação correta e manutenção adequada costuma ter tanto impacto quanto a própria marca do equipamento, tá? E entender essas características técnicas ajuda bastante na hora de tomar uma decisão mais consciente, ok?